Ah, é. Gravando. Eu vou explicar primeiro uma coisa assim. A gente, uma coisa que eu conversei com o Murilo esses dias também. Deixa eu compartilhar aqui. Minha tela. O Diogo, eu vou ter que dar uma interrompida. Vai lá, pode ir lá, Murilo. Faz uma introdução aí com a galera que eu chego junto já em 10 minutos. Tá, bacana, legal. Eu vou introduzir para vocês, então, até o Murilo chegar e poder interagir com a gente também. Vocês conhecem, o Henrique deve conhecer esses stable tokens. Stable tokens? É. Não, conheço não. Tá, é assim, então, o Cristiano também não, Cristiano? Ah, então, legal. Ó o Chama chegando aí. Ei, Chama. E aí, beleza, Diogão? Beleza, vamos começar a bater um papo aqui sobre o que é stable token, para te poder introduzir uma explicação um pouco mais técnica. O papo hoje vai ser para fritar a cuca, e se não entender nada, não tem problema, a gente vai construir junto um jeito de explicar isso, talvez sair daqui uma forma de explicar mais fácil para quem vem chegando depois também. Tá? Então, assim... Jedi. Então, eu falo sobre stable token. Tá? Stable token são tokens que são lastreados em moeda fiduciária. Então, tem alguns tokens já desse tipo. Um deles é o True USD, aqui, que ele é lastreado no dólar. Então, basicamente, os caras recebem um depósito numa conta bancária num banco, eles ficam com a grana lá, e eles emitem um token no blockchain, no caso desse True USD, um token no blockchain do Ethereum, referente àquele dinheiro que está lá. Então, esse token, o valor desse token é instável, ele varia muito pouco. Por exemplo, a variação hoje desse token foi de menos 0,4%. E um True USD, TUSD, está valendo $1,01. Tá? Então, é uma forma de poder transacionar, ou, por exemplo, tu pode trocar Bitcoin por ele, e tu continua tendo um criptoativo, mas tu não precisa, mas tem a volatilidade do Bitcoin, ou do Ethereum, tá? Então, tu consegue negociar em várias exchanges, né? Só que a diferença dele para o Bitcoin ou para o Ethereum, né, é que o valor dele depende do intermediário de confiança. Então, tem uma empresa com uma conta num banco que fica com esse dinheiro lá. Eles tiram, essa TrueUSD tem um processo mais transparente. Eles informam lá o saldo da conta. Ele é homologado pelos Estados Unidos, então ele é um pouco mais confiável do que alguns outros que surgiram antes. Tá? O primeiro foi o Tether, tem um já em real também, que é o TBRL. Tá? Então, essa ideia, antes disso acontecer, na verdade o Cristiano sabe, isso há um tempo já, eu tive essa ideia quando a gente bolou o Syntropy, a primeira versão em Ethereum para o Syntropy, essa mecânica, que é isso aqui, que foi feito lá por abril, eu acho. Eu tinha pensado nisso, né, antes de surgir esses stable tokens aí, né, que era mais ou menos o mesmo objetivo disso. Então, ele tem um stable token para cá, eu chamava ele de BRLPY, equiparando, que era para resolver justamente o problema da volatilidade do Ethereum, que a gente tinha com o Prosper. Né? Então, bom, agora, para nossa sorte, fizeram eles para nós, né? Então, a gente tem, e com algumas modificações na implementação da versão alfa do Syntropy, da versão para as pessoas poderem implementar os objetos, a gente percebeu que o valor em si, o interesse das pessoas, tanto as pessoas que estão conectadas ali, quanto empresas que a gente está conversando para entrar, tá? Então tem empresas já querendo entrar no Syntropy, querendo não, vão entrar no Syntropy logo, tá? Já vou explicar sobre isso. Então, tanto o valor em si está em utilizar a ferramenta para poder se conectar.
Então, tu não precisa garantir que a venda vai ocorrer por um gateway de pagamento. Então, por exemplo, eu não preciso garantir que o cara vai comprar no site. Porque ele vai querer informar que ele vendeu no site, no Abandoned Place. E quando ele informa no Abandoned Place que ele vendeu um produto, a rede inteira enxerga o fluxo dele, e daí todas as dinâmicas que eu vou explicar adiante, elas ocorrem justamente porque ocorreu uma venda no Abandoned Place. Então, mesmo que o cara venda isso de forma física, então o cara recebeu esse dinheiro, ou recebeu uma transferência bancária, ele vai ter interesse, e a gente conseguiu explicar isso, e as empresas compraram a ideia, vai ter interesse em lançar o sistema lá, ele vai vender fisicamente, vai chegar na banda do preço e vai falar, eu vendi hoje 10 produtos X. Vai lançar lá, então a gente não depende de que isso seja feito online ou que seja garantido pelo fechamento da compra no Abandoned Place. Então, já que a gente não precisa disso, não é isso que vai determinar a veracidade daquela informação, mas as pessoas vão querer fazer isso porque elas querem poder se conectar através das bordas, dos movimentos. Então, a gente pode voltar a implementar uma solução que era usar um stable token para receber e transacionar entre as bordas diretamente no blockchain do Ethereum. Tá? Então, basicamente, como é que funciona? Eu vou explicar. Bom, a gente vai construir essa explicação, e se não ficar bom, eu não entendi, a gente tenta explicar de novo até te achar uma forma que a gente entenda e consiga replicar. Tá? Então, vamos lá. Sim. Então, o Marcelo vendeu essa palestra aqui, né, no Abandoned Place, botou aqui R$1.000, mas ele não fechou aqui no site, tá? Ele foi lá e fechou com o SESI, e o SESI foi lá fazer uma transferência para a conta dele. Só que ele quer informar no Abandoned Place que essa venda ocorreu. Então, ele mesmo vai clicar em comprar, ou esse botão vai estar disponível só para ele, porque digamos que ele não queira vender online, que ele vender só fisicamente. Então, ele mesmo vai clicar em comprar, tá? E quando ele clicar em comprar, o contrato que está atrás disso vai verificar o quanto que ele programou para ser enviado para cada um dos atores que estão envolvidos, que estão conectados a esse empreendimento dele. Tá? Então, assim, por padrão, eu vou voltar para essa imagem aqui, por padrão, assim, toda vez que a gente cria uma loja, que não é loja, a gente não chama de loja, a gente chama de movimento, tá? Mas todo mundo conhece amplamente em Marketplace como uma loja. Tá? E ela tem um funcionamento visual parecido. Então, por exemplo, a do Marcelo é essa aqui. Ó. Então, tu clica aqui embaixo. Não é isso, desculpa. Aqui. Aqui tu consegue assim, ó, a informação sobre o vendedor. Tá? Aqui, ó. O vendedor é conexão. Tá? É o movimento do Marcelo que desenvolveu esse produto aqui. Tá? Tá carregando embaixo. Tá. Então, toda vez que alguém entra, que a gente adiciona uma nova loja, um novo movimento no Abandoned Place, ele gera essas 3 informações aqui automaticamente. Então ele põe 0%, 0 tokens, tá? Quando a gente cria uma loja, ele emite 100 mil tokens dessa loja na hora da criação. Isso acontece uma única vez. Tá? Então quando a gente cria uma loja, quando o Marcelo adicionou um objeto, antes disso a gente criou para ele uma loja, um movimento, e ao fazer isso, ele emitiu no blockchain do Ethereum 100 mil tokens para esse movimento. Esses 100 mil tokens eles são referentes a 100% do fluxo financeiro desse empreendimento, desse movimento. Então o Marcelo, que foi o iniciador disso, na carteira dele do Ethereum, né? Quem não conhece, dá para enxergar pela MetaMask aqui. Né? Ó. Então, aqui tem os Prosper, aqui, por exemplo. Né? Ele vai receber lá 100 mil conexão token. Tá? Um token que foi emitido aqui. Então ele vai possuir isso na carteira dele. E ele automaticamente distribui esses tokens entre essas 3 chaves aqui. Tá? Então ele distribui 0% para despesa, 0% para excedente e 100% para atuação. Isso é o padrão na criação do movimento. Mas o Marcelo pode chegar e em qualquer momento ir lá e jogar isso aqui. Ele pode mandar 10 mil para cá, seria o equivalente a 10% para despesas, e direcionar para uma carteira, por exemplo, do Henrique, que está fazendo um trabalho com ele. Ele encara isso como um custo, né, que expenses são custos. Ele pode mandar 10% para uma borda, que eu vou explicar depois. Tá? Mas ele consegue transacionar os tokens que ele tem do movimento dele, tanto para as caixinhas que ele define, quanto para outros nós.
Então ele pode, por exemplo, enviar para o Cristiano 20% da responsabilidade desse movimento. Então ele chegou lá, emitiu esse movimento, gerou 100 mil ativos desse movimento, e ele resolveu que vai entrar na MetaMask e mandar para o Cristiano, né, 20 mil desses tokens, 20% do movimento. Tá? Então o Cristiano passa a possuir 20% do movimento do Marcelo. O que é 20% do movimento? Não tem a ver com gestão, não tem a ver com governança, tem a ver com 20% sobre a responsabilidade do fluxo financeiro. Então o Cristiano vai decidir da parte dele, dos 20 mil tokens que ele tem, quanto que ele vai definir para cada dessas três coisas. Então o Marcelo pode pegar e definir, por exemplo, a gente está entrando aqui para que serve o movimento, tá? O que dá para fazer com o movimento. Então o Cristiano vai poder definir, por exemplo, digamos que o Marcelo lança uma despesa, olha, tem que pagar o deslocamento para me dar a palestra. Daí o Cristiano fala assim, não, mas eu não concordo que esse valor está alto. Ele pode definir o valor que ele quiser para pagar essa despesa. E eles vão ter que interagir e criar reputação nesse processo de governança distribuída, digamos assim, tá? Então, tudo bem, mas o Marcelo pode ficar com 100% para ele e não passar para ninguém no começo, tá? Então, vamos pegar esse cenário primeiro. Então, ele vai poder realocar esses tokens dele dessa forma aqui, mandando para cada um. Tá? Quando ele chegar no Synthpri lá, no Abundant Place, e ele marcar que, eu vendi a palestra aqui no SESI, eles me pagaram na minha conta, eu cheguei aqui no Synthpri, disse que ocorreu uma venda, que eu vendi, né? E já recebi o dinheiro. E o Synthpri vai fazer o quê? Ele vai olhar no contrato e vai dizer assim, o que o Marcelo definiu para cada uma dessas três caixinhas aqui. E ele possui todos os tokens do movimento, ele vai ver assim, o Marcelo possui 100 mil tokens. E como é que a gente dividiu isso? Ele mandou 0% para despesa, 0% para excedente e 100% para ele. Então o que ele faz? Ele faz assim, ele vai lá e manda uma mensagem para o Marcelo. Olha, Marcelo, tu precisa enviar 2 mil... O Synthpri recebe 2% em cima de cada processo de venda. Tá? Então, se ele vendeu R$1.000, ele tem que passar R$20 para o Synthpri. Tá? E como é que ele faz isso? Ele vai lá numa exchange, no Brasil, por exemplo, ele pode usar Foxbit, compra, ou se ele já possui, não, ele compra o USD aqui, equivalente a R$20, vai dar $7 por aí, sei lá, mais ou menos por aí. Então ele vai comprar $7, 7 USD, vai enviar para o endereço do Synthpri, e o Synthpri vai distribuir isso para quem tem que distribuir, quem está programado no contrato. Nesse caso, como o Marcelo vai receber todo o dinheiro para ele, né, então o Synthpri vai receber 2%, o Marcelo vai ficar com 980. Ele não precisa emitir cripto para os R$980 que ele já recebeu. Ele só vai jogar, ele só vai converter em cripto, em USD, aquilo que ele precisa jogar ou para o Synthpri ou para a rede. Tá? Deu para sacar até aí? Deu, mas eu tenho uma dúvida. Manda. Você tinha falado que ia usar também o PayPal e o Moip. Então, fora os 2%, a gente ainda paga uma taxa de PayPal ou de Moip. Não há mais a necessidade de fazer isso. No Alpha? Nem no Beta e nem em produção. Porque a gente conseguiu implementar isso, que acho que chegou um pouquinho depois ali, eu cheguei a informar isso no início. A gente conseguiu implementar esse TrueUSD aí. Sim. Eu cheguei e você já estava falando disso. Aí exatamente. Então a gente vai conseguir... Diminuiu uns 4,5% aí. Exatamente, os custos de taxa. Tu pode usar o PagSeguro, o PayPal, qualquer coisa para receber em vendas online. Mas pode receber, por exemplo, em dinheiro, ou pode receber em Bitcoin. Tu pode falar assim, olha, eu aceito receber em Bitcoin ou em Ethereum. Se tu recebe Bitcoin, fala assim, eu vou ficar com 98% do que eu recebi, já em Bitcoin, e vou converter 2% disso em TrueUSD para passar para a carteira do Synthpri. Nesse caso que eu estou explicando. Tá? Se tu mandar para a bordo, o Synthpri vai dizer quantos tu tem que mandar. Entendeu? Então, o que acontece? Digamos que tu não mande. Tá? Então, o que acontece? Fica verificado ali que tu precisa enviar aquilo ali para estar utilizando o ambiente, a ferramenta. Né? Ou, digamos que tu tivesse que mandar para a borda. Fica visualizado, enquanto tu não envia,
não executa a série de ações que não vai emitir ativo na borda, ele não aconteceu ainda no blockchain. Então, se tu for lá no Abundant Place, vendeu, informou que vendeu, tá? E ele te passou lá os dados para tu poder enviar para a carteira do centro de fazer a distribuição, o contrato, smart contract do centro de fazer a distribuição. E enquanto tu não executa esse processo, ele não registra que isso ocorreu, tá? Então não tem problema nenhum. E se tu não tem intenção de informar a venda, simplesmente não precisa nem dizer que comprou. Vendeu fisicamente, tu nem informa isso aqui, entendeu? Daí eu vou explicar por que a gente conversou, por que a gente pode fazer isso, porque a gente não precisa mais de um intermediário para poder executar a venda e garantir que aquela venda ocorreu, tá? Daí quando entrar na borda, tá? Eu vou explicar também. Tem uma empresa que vai, a gente não fechou, a gente não sabe no valor exato, tá? Mas vai ser algo entre 500 mil e 1 milhão, tá? Que vai jogar no Syntrop para fazer esse fluxo financeiro ocorrendo, né? Então ele vai pegar todo o faturamento, vai jogar lá e vai mandar um tanto para a borda para gerar conexão. Depois eu vou explicar por que ele vai fazer isso e como é que vai ser essa dinâmica, tá? Mas tudo bem. Então, a gente percebeu que o valor em si de o cara utilizar a ferramenta é poder se conectar com várias pessoas que vão colaborar e construir dar mais potência para o empreendimento do cara, tá? Então essa é a visão, digamos, limitada que as empresas vão entrar agora no início, tá? E depois eu vou explicar qual é o papel que elas vão executar agora no início e quais os papéis que a gente vai executar também, né? Embora a gente não tenha papel definido. Mas como isso vai começar, com uma dinâmica provavelmente vai começar. Mas voltando aqui. Então quando ele executa essa venda aqui, então tu precisa enviar, adquirir esse TrueUSD ou possuir ele, ou comprar via peer-to-peer. O Marcelo está vindo com uma ideia legal de te criar uma borda só para poder as pessoas elas mesmas comprar esse TrueUSD e poder fazer transações peer-to-peer para a gente não precisar fazer compras frequentes em exchange, né? Então a gente vai poder fazer várias coisas com isso mesmo. Os próprios nós vão poder fazer essas relações de troca dessa stablecoin entre peer-to-peer. Mas tudo bem, mas voltando. Então o cara vendeu, e daí eu sempre olho o contrato, o que o cara programou, o que ele decidiu que quer fazer previamente, o que ele já tinha informado que ia acontecer, e ele simplesmente envia para o cara quanto ele precisa enviar para a chave lá do Syntrop. Quando cai lá, ele vê o contrato e vê para quem tem que mandar, e auto-executa essa transação. Tá? Ok, então o Marcelo aqui, nesse caso é R$1.000, ele mandou R$20, o equivalente isso deve dar... Até vamos ver quanto é que dá. Vamos ver aqui, peraí. Vai ficar mais certinho. R$20. 5,3 dólares. Então ele vai ter que comprar mais ou menos 5,3 TrueUSD e enviar para a carteira do Syntrop 5,3039. Para a carteira, nesse caso, ele vai mandar só para o Syntrop para a ferramenta. Tá? Ok. Mas digamos que o Marcelo fez diferente. Ele falou assim, eu quero iniciar uma borda. Tá. Até mais alguma dúvida aí, Henrique? Não, tem umas dúvidas, mas eu acho que você já tocou mais ou menos e penso que você vai explicar mais à frente. Não sei se está na hora de intervir. Não, pode perguntar. Porque agora o próximo passo é falar sobre o movimento. Né? Não, então, o que é o conceito de potência? Né? Assim, vamos comparar com o que a gente, história pregressa nossa, não tem como não comparar, né? Claro, ótimo. Com a poupança da PCD, da Prospera e tal. Como que é esse conceito de potência? Eu vi você falando aí de dar potência para os usuários, né? Como que é feito isso? Tá, por exemplo, tem várias diferenças significativas na mecânica do Syntrop e do Prosper, né? Dá para enumerar muitas delas, né? Mas o principal, e o que eu vinha conversando lá atrás, na última conversa com o Oswaldo, foi tema, e tu estava junto, tu lembra, né? Que eu falei que eu comecei a falar sobre dashboard, né, com ele, e depois eu já tinha falado por telefone, né, e ele falou que isso era fundamental, né, que era esse dashboard, que era informar o que estava acontecendo. Então, lembro, sim. Lembra disso? Lembro. Então ele falou assim, isso é fundamental, é exatamente isso que a gente precisa para poder as pessoas compreender o próximo.
Qual era o problema essencial do Prosper, que era a falta de compreensão, que era assim, as pessoas não tinham conhecimento suficiente para compreender, ou para saber, ou não havia transparência suficiente para entender as transações que ocorriam na PCD. Então, alguém enviava dinheiro para lá, com as melhores das intenções, mas a maior parte das pessoas que tinham Prosper ou que estavam interagindo não sabiam o que era aquilo. O que significa aqueles Ethers que caíram na carteira da PCD e pararam para ele? Não havia um fluxo de informação dizendo o que era aquilo, né? Então, não havia um incentivo para a interação a partir daquele fluxo financeiro. Tá? Isso que eu tinha percebido e foi o que eu comuniquei com ele, né? Antes e também nessa reunião. Né? Então, essa é uma diferença bem importante, porque o que acontece? Aqui, a ideia do Synthrop é justamente experimentar a cultura da Prospera, dando informação para a pessoa poder entender como é que ela pode tornar o empreendimento dela mais potente, conectando o fluxo financeiro dela com outros movimentos. Então, o que é isso? Não há, por exemplo, no Synthrop, não tem como tu enviar recurso para uma board ou para qualquer lugar diretamente. Tem que prender alguma coisa. Né? Isso já é uma diferença significativa. Então, por exemplo, eu tenho que ter um produto, ou participar de um produto, ou colaborar com um produto que está sendo vendido. Certo? Então, quando isso é vendido, ele executa uma série de rotinas que já são conhecidas, porque está programado no contrato, e baseado nessa rotina eu posso decidir se eu quero interagir ou não com a pessoa que está desenvolvendo esse produto. Tá? Então, por exemplo, a gente consegue implementar uma situação onde a gente consegue, por exemplo, aumentar o faturamento do movimento e o cara jogar recursos para a borda e receber a mesma quantidade que ele jogou de volta. No paradigma da escassez isso é difícil de compreender, tá? Mas eu vou explicar como é que rodar isso aqui agora com um exemplo mais prático, tá? Que a gente está conversando exatamente sobre isso agora. Então, por exemplo, assim, digamos que uma empresa, tá? Eu tenho que explicar sobre a borda, vou explicar sobre a borda. Então, tá. Então, a mecânica que deu para entender mais ou menos, né? Não tem tokens do movimento, são tipo como se fossem ações, né? Mas não tem, quem tem ela decide para onde é que vai a grana quando vende. Então, quando o cara vendeu o produto na Bundle Place, isso aqui, esquece porque é diferente agora, tá? Deixa eu usar o TrueSD. Mas o cara pegou, vendeu o produto, foi no exchange, comprou TrueSD, né? Mandou para o Synthrop, ele foi lá e distribuiu da forma que está programado aqui. Tá? Então, caiu aqui, se o Marcelo tem 100 mil tokens, é tudo para ele, a carteira dele. Então, ele recebe 980, vamos ver aqui. Não, no caso aqui, ele já recebeu o dinheiro, né? Porque ele não precisa nem mandar para lá. Ele ficou com 100% da parte dele. Ele não precisa nem converter em cripto, ele já ficou em dinheiro. Se ele receber assim em Bitcoin, ele recebeu o Bitcoin direto. Então, ele ficou com o dinheiro antes de executar, entendeu? Ele manda para a rede só a parte que tem que ir para a rede. O resto fica com ele, ou da forma que ele escolheu. Ele pode botar, por exemplo, aqui, eu sinto receber PagSeguro, eu sinto receber dinheiro, eu sinto receber... ele vai poder cadastrar vários meios de pagamento aqui, tá? Em Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa. Daí o Synthrop só vai informar para ele o que ele tem que enviar para a rede, tá? O percentual que ele tem que enviar para a rede, conforme ele programou, ele mesmo programou previamente. Tá? E se ele não manda, não executa isso aqui, simplesmente não aconteceu. Para a rede, aquilo que ele vendeu não aconteceu, entendeu? E o que acontece se ele não enviar e não acontecer o que, de certa maneira, estava programado? Não acontece nada. Simplesmente a rede não enxerga, no dashboard ele não enxerga aquela transação. E aí ele não potencializa. Mas espera, perdão. Se ele fez a transação no sistema, a venda foi feita no sistema, automaticamente já foi programada a transação. Ele não tem que tomar a decisão de fazer essa distribuição. Não, é que eu sei, Murilo, aqui daquelas nossas conversas, eu consegui falar com uma equipe de desenvolvedores e a gente chegou numa solução um pouco diferente, entendeu? Então, a gente atualizou uma coisa, que eu vou explicar agora. Justamente esse nosso TrueSD. Antes, a gente fazia assim, até 3 dias atrás, e essa ideia eu tinha pensado anteriormente, eu cheguei a te explicar, né, que a gente tinha pensado no Ethereum e tal, né? Até 3 dias atrás, a gente não tinha como fazer isso aqui. A gente conseguiu chegar a uma solução que a gente não precisa do PayPal. A gente não precisa daquela 5% de taxa. Então, o que acontece? O cara coloca qualquer meio de pagamento lá,
diretamente para ele. Ele recebe o dinheiro disso e o sistema e avisa ele o quanto que ele tem que mandar se ele quiser conectar na rede, entendeu? Então ele executa assim. Então tu põe aqui a tua conta bancária, por exemplo. Eu aceito receber direto transferência em conta. Então, quando o cara que quer comprar aqui, o sistema vai dizer, olha, o cara que quer comprar, tu recebeu o dinheiro, e o cara vai marcar lá, recebi. Então, agora, se tu quiser conectar essa venda para a rede, visualizar ela, tu precisa enviar 20 reais, 5,3 dólares para essa carteira aqui. Entendi, Diogo. Então, esse processo de enviar para a rede está muito mais ligado em fortalecer a potência, de gerar potência e a transparência da transação e a reputação é que vai regular isso, pelo que eu entendi, não é isso? Exatamente o ponto que o Murilo abordou, entendeu? Sobre isso, sobre que o cara vai querer fazer isso para poder se conectar na rede e gerar a reputação. Então, todo mundo vai enxergar que ele tem essa transparência de faturamento. Daí, agora, logo mais a gente vai chegar nessa questão de qual é a vantagem ou qual é o incentivo de fazer isso aí, tá? Mas então, mas a mecânica de fechamento do momento é essa, tá? Então, o cara executa a venda, ele recebe o dinheiro da forma que ele programou, o sistema vê, se ficou em comprar, ele vê. Foi, por exemplo, a Citi consegue incluir todo mundo. Tu pode vender isso fisicamente. Tu vai ter o teu produto para vender fisicamente, pode chegar no sistema e simplesmente lançar aquela venda. Pode acumular, por exemplo, vendas do dia todo, chegar no final do dia e lançar. Pode acumular vendas da semana toda, chegar no dia e lançar. Essa empresa que está conversando vai pegar o faturamento inteiro e vai jogar lá, de cada produto. Tá? Então, a ideia é o cara poder usar o Simples para poder fazer com que a rede enxergue o fluxo financeiro que ele está gerando. O potencial... O que acontece, Diogo, se uma pessoa faz, até mesmo mal intencionada, esse processo aí mais de uma vez, por exemplo, ele usa a rede para fazer transações, gera negócios e no fim ele recebe já o valor antecipadamente, seja bitcoins ou na conta, e no final, na hora de lançar para o Synthrop, ele não faz isso mais de uma vez. O que acontece? Se ele executou isso lá e não jogou no blockchain, para a rede não aconteceu. Então ele marcou que ele ia fazer, mas não fez, nunca fez. Entendeu? Então se tu programou com ele, por exemplo, que ele era para ter feito e não está fazendo, tu pode lembra que combinou com o cara, falou assim, eu vou te ajudar nisso aqui, toda vez que vender tu me manda tantos percentuais. Tá? Se ele não fizer, tu vai reclamar diretamente com ele. Espera um pouco, Diogo. Então você não poderia desenvolver isso, vamos dizer assim, como um switch, como um on-off, como duas opções. Uma, você quer fazer automatizado com distribuição automática na rede, e dois, não, eu quero pegar o dinheiro e daí decidir o que eu quero fazer com o dinheiro. Por quê? Porque na opção 1, se alguém vai me dizer, olha, eu estou fazendo aqui um negócio, uma venda qualquer, e eu estou permitindo automaticamente uma injeção de recursos nessa e naquela borda, dessa forma, esses outros nós parceiros, isso demonstra, vamos dizer assim, uma transparência num negócio coletivo. Se, por outro lado, ele prefere, eu acho que é legal que você deixe essa possibilidade, mas ele prefere um negócio fechado, olha, se eu vender, eu resolvo o que eu vou fazer com o dinheiro, enfim, é possível que outro desperte um outro nível de colaboração. É que em última instância ele vai decidir sempre da mesma forma. Por exemplo, ele pode usar a rede para poder botar o produto aqui e não executar a venda pelo abandoned place. Então, ele pode colocar que ocorreu ali. O que acontece? Se ele clicou em comprar, tá, e executou a venda e não enviou para lá, as pessoas enxergam que isso foi feito, entendeu? Então, independente disso acontecer ou não, ele vai estar gerando reputação na rede. E ele poderia simplesmente dizer que ia vender e falar assim, cortar o canal de venda e colocar vendendo no site dele, ou mudar a lógica. Então, como ele tem o monopólio do produto, o livre-arbítrio, né? Então, o que acontece? Aqui, a questão toda que a gente vai poder experimentar e explorar isso hoje, esse papo aí, é mostrar qual é a vantagem dele não fazer isso, tá? E como é que funciona isso, tá?
Então, qual é o incentivo dele para isso, tá? Então, por exemplo, quando ele executa essa venda, então ele pode informar, ele manda para lá. E outra coisa também, isso que tu falou, Murilo, a gente vai poder criar movimentos que ajudem o cara a fazer. Digamos que o cara fala assim, olha, eu não quero criar MetaMask, eu não quero mandar para blockchain, comprar em exchange, fazer isso aí. Então, não, tudo bem, o Murilo, junto com o Henrique, o Cristiano, o Chama e o Felipe, criaram um movimento que eles vão lá, tu adiciona o meio de pagamento deles lá no teu produto, no teu objeto, e eles fazem para ti. Eles recebem o dinheiro, né? Vão lá, compram, hoje já vão ter um estoque, ou compram essa moeda, enviam para a borda, e retornam isso para ti, e fazem esse meio campo. E vão cobrar uma taxa X para isso. Entendeu? Mais o PayPal. Então vai surgir a opção de outros nós poderem prestarem serviços de fazer esse tipo de coisa. O Marcelo está vindo com uma ideia muito legal de fazer isso de forma colaborativa, peer-to-peer. Entendeu? Então vai surgir esse tipo de prestação de serviço para quem não quiser fazer essas transações em blockchain. E isso não necessariamente precisa ser o Syntropy. Não será o Syntropy, né? Será algum movimento dentro do Syntropy. Tá? Para poder facilitar esse processo para quem não quer usar blockchain, não quer aprender, ou agora não quer, entendeu? Tem que ter uma margem maior. Então, cada caso é um caso, né? Tá, mas uma dúvida. Manda chamar. Só um minutinho, só deixa eu pegar uma água para mim. Tá? Um minuto, segura aí. Tá, beleza. De repente algum nós já pode me responder aqui. O microfone tá ruim assim? Tá um pouco... Não, tá bom. Tá. A nossa conta a gente conecta numa exchange para receber a conta. Porque assim, no PayPal eu tinha grande vantagem. Eu estou usando o Social Bank. Então, assim, eu não sei aonde vai fazer essa passagem, entendeu? PayPal. Como é seu nome? Marcelo ou Chama. Marcelo, pelo que eu entendi no caso do Diogo, você pode escolher o caminho, né? Se para você é mais conveniente hoje pelo PayPal, pelo Social Bank e tal, você pode começar a trabalhar imediatamente. Eu tô entendendo assim que certos conceitos que a gente praticava na Prospera, que é a inclusão, ou seja, você não exclui as pessoas e elas escolhem um caminho. O conceito, no caso da potência, que eu não entendi muito bem ainda como que ela vai acontecer. Agora, essa questão da exchange, a exchange você compra as moedas digitais, você envia para as carteiras das pessoas. No caso, o MetaMask é usado em função do Ethereum, entendeu? Sim. Então, você precisa ter uma outra carteira se você for receber Bitcoin e tal. Então, isso aí é uma coisa que você precisa exercitar. Eu sugiro o seguinte, se você não está acostumado com isso ainda, abre uma conta em alguma exchange, bota lá alguns reais e aí manda para sua carteira poucos valores para você treinar isso, entendeu? Até você ter segurança em receber em moedas digitais. Tá. Essa é a pergunta do Chama? Minha pergunta era em relação à transação para o banco, que eu estou usando o Social Bank, então você falou que poderia conectar direto, então seria via uma exchange, né? Eu conecto a conta do banco. Você falou da Fox. Não, tu pode receber direto com o Social Bank, né? E só a parte que vai para a rede, tu tem que ir mandar para a exchange. Entendeu? Tá. O resto fica contigo. Digamos que é R$1.000 e tu não mandou para nenhuma borda, por exemplo, vai só para o Syntropy, embora não faça muito sentido fazer isso. Mas tu vai mandar R$980, vai ficar contigo, da forma que tu recebeu, que é o Social Bank vai ficar, e R$20 tu vai mandar, vai converter isso para TrueSD e vai enviar para, como o Henrique falou, o TrueSD é um token do Ethereum, então tu vai já ter ele na tua MetaMask e vai enviar ele para uma carteira também no Ethereum do Syntropy, né? Então, mas eu estou imaginando de receber o dinheiro de fora, aí eu vou via TrueSD, recebo... Se for receber de fora, tu pode falar para os caras assim, olha, eu aceito receber em TrueSD.
aqui no método de compra, quando o cara quer comprar, vai ter opção. Vai ter opção lá que vai adicionar USD. Tá? E daí o cara lá, antes dele comprar, ele vai ter que converter isso para TrueUSD e te enviar isso. Daí mais fácil ainda, porque tu vai ficar com 980 TrueUSD, o equivalente a isso em dólar, né? E vai mandar os 20% direto, né? Tá, isso aí. Beleza. Tá? Aqui, ó. Tem um fechamento aqui, depois vai ter várias formas de pagamento, né? Então aqui, mais hora compra. Então, não sei nem qual que tá aqui, tá o PayPal aqui. Diogo, em algum momento, então, a Syntropy vai fazer a função de gateway aí, de pegar o valor e transferir, ou ela só vai receber os 2%? Mas tu vai adicionar. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, tem o MOIP, por exemplo, né? Então, se tu adicionou o teu MOIP, ele vai ter o MOIP como forma de pagamento, mas tu vai receber direto na tua conta. Entendeu? Se tu adicionou aqui frete, aqui tem frete grátis aqui, né? Mas se tu adicionou aqui, ó, PayPal, ou em dinheiro, ou Bitcoin, ou qualquer coisa aqui, ele vai ter informação sobre isso aqui. Daí ele vai ficar como pendente essa compra no teu painel lá, como pendente, até tu verificar que o cara te mandou os TrueUSD, ou, por exemplo, o Bitcoin, entendeu? Daí tu vai lá e dá baixa. Ó, recebi. Daí ele fala assim, ok, agora tu recebeu, eu tenho que mandar tanto para a carteira tal do Syntropy em TrueUSD. Sei, então aí é só um informativo, basicamente. Né? É só para dar transparência e ser informativo e para te sinalizar quanto tem que enviar, entendeu? Como é percentual, tu não sabe quanto tem que enviar. Se tu mandou 10% para uma borda, tu não sabe quanto que exatamente é isso em TrueUSD, entendeu? Então ele vai executar isso para te mandar, para tu poder saber o quanto tem que enviar, entendeu? E tu pode acumular também. Tu pode falar assim, tudo bem, eu vou fazer, mas eu vou fazer quando eu juntar 10. Enquanto tu não manda, ele simplesmente a rede não enxerga que aquilo foi executado. Está em stand-by, digamos, está em, entendeu? E daí tudo que dispara aquilo, os ativos que tu vai receber para manter mandado para a borda, ou que as pessoas vão visualizar que tu vendeu, todas as dinâmicas que geram a potência, que eu vou explicar depois, que te enxerga, não vão acontecer enquanto tu não enviar, entendeu? As pessoas vão ver lá, tu executou uma venda, mas não mandou para o blockchain, então aquilo não foi recebido pela rede, entendeu? Não gerou ativos, não foi transacionado, né? Tá? Então, voltando aqui ao assunto, então, como é que funciona a questão das bordas? Assim? Então, qualquer um pode iniciar o movimento. Quando ele faz isso, ele tem uma regra de emissão de ativos do movimento, que é aquela que eu expliquei aqui, ok? Tu pode dividir dessa forma aqui, né? E uma das formas que tu pode enviar, uma caixinha que tu pode enviar, é esse surplus aqui, que é o excedente, né? Tu pode definir esse excedente para uma ou mais bordas, quantas tu quiser, tá? O que é uma borda? A borda é um contrato, então é um endereço, um contrato, que tu pode iniciar, qualquer um pode iniciar uma borda, que ele tem a seguinte regra de emissão, basicamente é assim. Tu envia para lá TrueUSD, e para cada 1000 TrueUSD que tu envia, ele emite um ativo dessa borda. Então, digamos que o nome dessa borda aqui seja, sei lá, Brasil. Então, a borda Brasil. Então, o Henrique iniciou a borda Brasil e ele tem um movimento, vendeu um serviço de R$1.000 e decidiu que ele mandaria 10 mil daqueles tokens dele aqui do movimento para cá, para Surplus, e direcionou isso para a borda Brasil. Quando ele manda esses R$100, que dá, vamos ver aqui, fica mais legal a brincadeira. Então, R$100. Então ele enviou para cá 26 TrueUSD, né? E recebeu 0.026 Syntropy. Não, Syntropy não, Brasil, que é o nome desse token aqui, tá? Então quando ele envia para lá o equivalente a 1000 TrueUSD, ele recebe um desse ativo. Se ele mandou 26 TrueUSD, ele recebe 0.026 do ativo, tá? E daí, como foi a primeira emissão, o Henrique mandou $26 para lá, emitiu um ativo, esse ativo foi para o Henrique, voltou para o Henrique, o ativo, né? E os dólares, esses TrueUSD, estão esperando para ser transferidos. Então, quando ele verifica que não tem ninguém com esse ativo aqui ainda, ele vai enviar para aquele pessoa que acabou de executar o ativo. Então, na primeira emissão
de cada borda, a pessoa que fez a primeira emissão recebe os TrueSD dessa emissão. Tá? Então, tu mandou $26 para cá, recebeu 0.026 Brasil token aqui e recebeu os $26 os TrueSD de volta. Ô Diogo, Oi. então aí está parecido com a PCD, né? Não. Em que sentido? Não, por exemplo, eu estou enviando aí um valor aí para você citou uma borda, que aí eu estou entendendo que está gerando aí uma espécie de token momentâneo, não sei se é esse o conceito. Isso. E aí está retornando para quê? Eu estou fortalecendo o que eu estou começando a tentar entender esses conceitos de borda aí. Então, assim, essa borda vai ser uma aglutinação, sei lá, computação gráfica. Então, tem uma galera dessa computação gráfica aí e eu quero fortalecer isso, então eu eu faço o movimento através dessa borda e aí eu recebo um token, não sei, estou tentando entender mais ou menos. É exatamente isso. E aí tu envia, só que a regra de emissão dele é completamente diferente da PCD. A PCD, ele emitia, havia uma emissão programada num dia do mês e havia uma quantidade de tokens a ser emitido. Ele tinha uma inflação. No caso das bordas, ela só há emissão se há um envio. Se ficar a borda para ninguém enviar, não há emissão. E a emissão ocorre cada vez que alguém envia. Não há um momento de corte. É real. Que era uma coisa que ela tentando ser sobre. Como é a distribuição? Oi? E como é a distribuição? É proporcional. Então, por exemplo, tu mandou, digamos, o Henrique mandou para cá mandou $26 aqui, 26 TrueSD, recebeu 0.026 do ativo. E como ele tem 100% dos ativos da borda, ele recebe 100% dos $26. Mas aí no outro mês chega o Murilo, bota mais 26. Daí o que acontece? Daí tu tem 26 e ele tem 26. Não é no outro mês. Na outra, digamos que um minuto depois, o Murilo foi lá e mandou $26 também. Daí o Murilo recebe 0.026 gráficas. Tá? Daí agora o Henrique tem 26. Não, gráficas não, Brasil. Brasil. É isso. Daí o Murilo tem 26 e o Henrique tem 26. Vai metade para cada um. Dos dólares que entrar. Vai proporcional ao que já colocaram. Vamos dizer. Não, nesse caso, não. É assim, eu falei errado. Nesse caso, assim, os $26 vão para o Henrique. Que acontece é outra coisa diferente da PCD. Na PCD, tu fazia parte de distribuição na emissão. No Sintry, não. Tu recebe a próxima. Então, agora, assim, os $26 que o Murilo mandou foi pro Henrique também. E o Murilo recebeu 0.026 Brasil. Então, agora o Murilo tem 0.26 e o Henrique tem 0.26, certo? Na próxima envio, digamos que eu vou lá e mando $100 para cá. Eu cheguei depois e mandei $100. Eu vou receber 0.1 Brasil e os meus $100 vão ser divididos metade para o Henrique e metade para o Murilo. Porque cada um de vocês tem metade dos ativos emitidos. Então, tem uma inversão também. Tu primeiro envia os ativos, eles são distribuídos para quem já tinha o ativo e tu recebe o ativo. Na próxima distribuição, tu faz parte dela, que é diferente da PCD. Depois eu vou explicar, até a gente pode, é ótimo, a gente pode insinuar isso e explicar por que é assim, né? Por que é depois, tá? Depois eu explicar por que é depois. Como se decide esses valores que vão ficando, então, nesses tokens que vão sendo gerados aí? Vão gerar inúmeros tokens, então, não é isso? O que decide é quanto tu envia. Se tu envia... Não é questão de decidir, eu estou falando assim, o que se faz? Isso aí, então, é uma poupança, de certa maneira. Ele é um fundo de conexão. Um fundo especializado. Não é um fundo, né? Porque o que acontece? Não está ficando ali, né? Então cai e distribui, né? Então ele é uma borda de distribuição, entendeu? O que acontece? O que tu está fazendo na prática? Tu está conectando o teu empreendimento, porque não foi o Murilo que foi lá e mandou $26. Ele vendeu um produto e ele destinou parte desse produto, do percentual desse produto, para essa borda. Então, na hora de quando tu faz isso, tu e o Henrique, tu e o Murilo, estão conectando o movimento de um com o outro. Porque quando tu vender uma coisa, vai cair uma parte para o Murilo, e quando o Murilo vender uma coisa, vai cair uma parte para ti. E o quanto vocês estão conectando isso? Na proporção que vocês quiseram conectar. Eu quis conectar em 1% da venda do meu produto. Não, eu quis conectar em 10% da venda do meu produto. Daí tu vai ter só que isso vai gerar uma dinâmica de emissão nessa borda. Se tu enviar muito mais do que o Murilo, por exemplo,
tu vai ficar com muito mais ativos que o Murilo. E daí depois ele pode criar uma planilhazinha para poder... já fez isso, já, esse experimento já. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Diogo. Qual é o papel dessa borda? O papel da borda é conectar o fluxo financeiro de um empreendimento com outro. Qual é o propósito? Não seria essa pergunta? O propósito dela é conectar o fluxo financeiro de vários movimentos. Só que sem eu precisar incluir o cara no meu empreendimento. E quando eu faço isso, eu não estou dando percentual de responsabilidade de decisão do fluxo financeiro do meu empreendimento. Estou sinalizando para a rede que eu vou conectar, eu vou distribuir parte do meu faturamento para a rede. Então o Henrique vai falar assim, olha, o Murilo está botando 10% para a borda. Tá? Isso a gente já experimentou, que acontece mesmo. Então, o Murilo, eu vi aqui no dashboard que o Murilo botou 10% do faturamento do Murilo. Peraí, só um minuto. Se eu destino parte dos meus ganhos para determinada borda, e o Henrique faz a mesma coisa, tanto eu quanto o Henrique somos empreendedores. Temos negócio, estamos vendendo e estamos obtendo receita, e parte dessa receita a gente vai destinar para a borda. Agora, só que na medida que eu destino para a borda na expectativa de que a borda me apoie no desenvolvimento do meu produto e objeto. Isso. Como? Mas a borda deveria ser um apoio coletivo uns com os outros entre empreendedores, é uma coisa, nesse sentido parece que você desenhou, mas ela poderia ser uma outra coisa, vamos dizer assim, que mais parecido com o modelo atual de gestão, que é você colocar, das organizações, que é você colocar a gestão na borda. Vamos dizer assim, a borda é o lugar ideal para fazer a gestão. Enquanto o pessoal está lá fazendo um negócio, criando, vendendo, construindo coisas, a borda poderia fazer a gestão. Nesse sentido, deixa eu fazer assim, tipo um glossário. Eu chamo de negócio você produzir alguma coisa, bem ou serviço, e vender. Tudo isso é fazer negócio. Acho que o Diogo chama isso de movimento, né? Não, tudo bem, mas aí é dentro do síntope. Agora, a gestão, ela é a forma como se distribui o dinheiro da venda. Sim. Ela cuida dessa distribuição para chegar em todos os locais que devia chegar, sejam sócios, sejam fornecedores, seja o governo, seja os tributos, seja a gestão de pessoal, gestão tributária, gestão dos acionistas, gestão da qualidade, uma série de gestão que se faz para garantir que esse fluxo do dinheiro que entra vai ser distribuído a quem de direito pela sua participação e colaboração dentro de uma organização. Assim funcionam as organizações tradicionais. Sim. Quando você fala da borda, o que eu imaginei no primeiro momento? Seria pegar a estrutura do negócio e colocar nos objetos, ou seja, ali está quem faz alguma coisa e vende. E jogar a gestão para as bordas, ou seja, poderia ter uma borda de planejamento, uma borda de gestão tributária, uma borda de marketing, propaganda e marketing, ou seja, bordas que auxiliariam tecnicamente e apoiariam tecnicamente aos homens de negócio. Ou seja, aí seriam duas pessoas. Uma pessoa é o homem de negócio e o outro é o especialista de gestão. Mas no modelo em que você coloca que quem vai contribuir e se beneficiar com a borda é o próprio empreendedor, você não abre espaço para o especialista ganhar. Entendi o seu raciocínio. Só é especialista que não vai empreender nada, ele quer colaborar, ele pode apoiar, ele pode te empurrar com 1000 ideias, com 1000 colaborações, mas ele precisa se beneficiar da borda, vamos dizer, de marketing, a borda de planejamento, a borda essa que o Henrique falou. Ou seja, como é que entra o especialista que não é empreendedor para gozar, vamos dizer assim, dos benefícios que uma borda distribui? Exatamente. Olha só, lembra do processo do livro na Prospera? Sim.
Que o Oswaldo mandou 15 Prospers para quem fazia a tradução. Tu vai poder mandar, se tu emitir um ativo dessa borda, tu pode mandar esse ativo para determinadas tarefas, por exemplo. Eu vou distribuir, eu emiti um X de ativos que dão acesso ao faturamento futuro do meu empreendimento. Eu estou usando esse ativo para poder incluir vocês na distribuição do meu faturamento futuro. Então, você pode dizer assim, por exemplo, vou pegar um exemplo prático, tá? A gente está conversando para implementar o primeiro que a gente vai botar aí com empresas. Tá? Eu vou jogar para lá R$500 mil de vendas, vai mandar 10% para a borda, 50 mil. No primeiro emissão, ele vai gerar 11 tokens, né, disso. Vai receber os R$50 mil de volta, porque ele vai enviar e vai receber, né? Vai pagar os 2% de taxa por cento, porque vai dar R$12 mil, algo assim. E vai poder usar esses ativos que ele emitiu para poder convidar todas as pessoas a colaborarem, a criar novos produtos com a empresa dele, uma indústria. Ele redistribui, sai para a mão do empreendedor, mas ele fica a opção dele redistribuir com os especialistas aquela moeda específica. Ou para quem ele quiser, quem der uma ideia, ou quem trazer ou fizer um trabalho. Mas a gente já vai redistribuir o token, não os dólares. E porque o token inclui o cara na distribuição, não na troca. Não estou dando dinheiro para o cara, estou dando acesso à parte do faturamento futuro que será diluído ao longo do tempo. Porque na medida que eu continuo enviando todo mês para lá, aquilo que o cara recebeu de uma vez, ele vai sendo diluído na proporção que eu estou enviando para lá. Então ele vai continuar recebendo, o cara que eu mandei o token uma vez, se ele fizer o trabalho uma vez, ele vai receber aquele X, vai receber um pouco menos no mês que vem e vai se diluindo na medida que eu continuo mandando excedente para lá. Então a borda, os ativos da borda é uma forma de o cara incluir a rede na distribuição do faturamento do movimento dele. Então o que acontece? Só que se o cara concentrar um número muito grande de ativos nessa borda, ele desestimula que outras pessoas façam o mesmo, que enviem recursos para essa borda. Ele vai ficar sozinho lá, usando a borda para poder distribuir o ativo entre pessoas que estão lá. Agora, então o ideal não é ideal, né? Mas assim, o que torna mais potência é assim: olha, eu estou enviando a parte do meu excedente, do meu faturamento, por uma borda, isso emite ativos, tá? Eu quero poder receber o retorno desses ativos o quanto eu botei. Não quero botar, se eu já botei, sei lá, $20 mil, eu quero receber $20 mil, tá? Ou mais ou menos por aí. E quero aumentar meu faturamento ao mesmo tempo. E pensa, mas não tem lógica isso aí, né? Como é que o cara vai aumentar o faturamento se ele está recebendo a mesma coisa da borda, né? Então, por exemplo, o Henrique colaborou para ele, porque o ideal é que ele consiga desenvolver projetos de economia colaborativa criativa para aumentar o faturamento do movimento dele, conectando na rede, e ele aumente o faturamento do movimento dele e consiga criar uma neutralidade enquanto ele envia e recebe da borda. Por quê? Porque ele está gerando mais vendas. Ele está gerando mais ou menos custo. Tanto faz. Ele está potencializando o movimento dele com o acesso de pessoas à rede e ele está conseguindo aumentar o faturamento. E aquele que ele manda para a borda, ele calcula assim, quanto eu estou enviando para a borda e quanto outras pessoas também estão enviando que estão se conectando a ela. Então, a borda, o dashboard vai sinalizar o quanto que aqui no primeiro dia eu mostrei lá, né? Então, tem os dados de cada nó do dashboard. Então, nas bordas vai saber quanto o cara mandou, quanto que o cara recebeu, então todos esses dados vão estar disponíveis, né? Então, o cara vai saber assim, a empresa tal, ou o objeto tal, ou a pessoa tal, ela enviou $10 mil e recebeu 30. Então, ela está gerando um desequilíbrio sistêmico dessa borda, que não está distribuindo o que está querendo ali. Então, ele está aumentando o faturamento dele e gerando ele está automaticamente concentrando o recurso na borda e desestimulando que pessoas se conectem a essa borda. Agora, se ele cria uma dinâmica onde ele está tendo um equilíbrio sistêmico com essa borda e trazendo pessoas para também enviar recursos para essa borda, e ele busca manter esse equilíbrio, distribuindo os ativos e tentando manter o nosso que ele não perca nem ganhe na borda, mas que ele consiga pessoas contribuindo com o movimento dele, para que ele aumente o faturamento,
Então, cresce o faturamento da borda, na medida que cresce o faturamento dos movimentos que estão interagindo com a borda. Então, tu consegue crescer o faturamento de vários movimentos que estão colaborando para poder aumentar, e, ao mesmo tempo, manter quanto tu envia e recebe das bordas, entendeu? Então, uma dinâmica potente, respondendo ao Henrique, é aquela que tu consegue equilibrar dentro de uma faixa de neutralidade o quanto tu envia e recebe das bordas, e consegue aumentar o faturamento ou a lucratividade do teu movimento. E como é que tu faz isso? Conectando o teu movimento com um monte de pessoas. Nas interações que a gente teve agora, os objetos, por exemplo, toda vez que a gente tem uma reunião com mais de 2 pessoas, um objeto se conecta com o outro, só de conversar. Só que esse tipo de dinâmica é difícil de tu manter a longo prazo, e a gente experimentou isso na Prospera. As pessoas passam o dia todo e não se conectam. Agora, quando tu recebe parte do faturamento do Murilo, eu quero saber o que o Murilo faz, como é que eu faço para aumentar o faturamento dele, porque isso contribui para que a borda que eu faço parte, ele também, gere mais recurso, porque vai aumentar o percentual que vai para lá, e ele cresça e eu consiga crescer o meu momento também, porque a borda está recebendo mais, entendeu? Então, essa conexão do fluxo financeiro de um momento com o outro gera essa incentivo para a interação. Entendi. Ô, Diogo, e é o seguinte, esses tokens aí, qual é a usabilidade deles? Assim, por exemplo, eu recebi, e eles são criados automaticamente, então, digamos, a gente deu um exemplo lá, Token Brasil, né? Uhum. Então, em que momento é criada essa borda? Como que eu envio e tokens nascem? O que é feito com eles posteriormente? Eles podem retornar? São 4 perguntas, tá? Logo no atacado. E ótimo. Eles podem retornar para a rede de que maneira? Assim, quando o token... Então, o que acontece? Quando tu cria quando tu entra lá no Marketplace, no Abundant Place, tem um botão para criar borda. Tu vai dar um nome para ela, certo? Tu vai dar um nome para ela e ele vai emitir um contrato lá, né, uma carteira, um endereço no blockchain do Ethereum com um smart contract, com essa regra de emissão, tá? Então ele definiu o nome dela só. E tu pode poder botar no Abundant Place um escopo dela também. Pode dizer assim, eu criei essa borda porque eu quero conectar pessoas de gráfica no Brasil, tá? Eu quero conectar pessoas... Esse processo é automatizado, Diogo? É, automatizado, tá? Então, quando alguém cria uma borda e ela então já cria um token no Ethereum? Isso, na verdade, ele cria só o contrato e o endereço. Daí que o token só é criado quando alguém envia recurso para lá. Então, primeiro ele cria só o contrato. Ele cria o contrato. Mas o mecanismo é praticamente automatizado. Não, é automatizado. Porque tu não então aí é bonito, hein? Porque tu não possui a chave privada daquela borda. Tu não tem como alterar ela. Ela gerou a chave privada e está só com ela, entendeu? Ninguém tem como alterar a borda. Ela gerou automaticamente. O que tu pode fazer é depois que tu inicia a borda, tu é um nó como qualquer outro. A única coisa que tu pode fazer é enviar para a borda. Quando tu envia o USD para a borda, quando tu envia o token específico de USD, ele emite um ativo para ti, que enviou para lá. Então a carteira que envia para lá recebe o ativo. Sim, então esse aí parece que é um dos mecanismos fundamentais aí do Syntropy, né? E outra coisa, você não pode enviar da tua carteira pessoal. Tem que ser uma carteira de um movimento. Então ele só recebe TrueSD de uma carteira iniciada como movimento, que tem um contrato, smart contract de movimento. Se tu pegar e tentar mandar da tua carteira direto para lá, ele não vai computar isso ainda, né? Sim. E esses tokens, então, depois que foram criados, digamos que uma borda está bastante ativa, gerando movimento, gerando, por exemplo, eu acumulei lá um Brasil. O que eu posso fazer com isso? Pode enviar peer-to-peer para quem tu quiser, né? Ou ficar com ele. Pode transacionar ele. Se tu está com ele, toda vez que há uma distribuição, tu recebe. Então, na próxima, por exemplo, é cada distribuição mesmo. Então, houve uma venda, né? Ou alguém sinalizou no Abundant Place e enviou para o TrueSD lá no contrato, né? Então, cai na borda e tu recebe uma parte daquilo no TrueSD. Que nem acontecia na PCD, só que na PCD acontecia uma vez por mês. Aqui é em cada vez que alguém lança lá, entendeu? Certo. Então, esse token ele só pode virar dinheiro se alguém só peer-to-peer, digamos eu. Só peer-to-peer. E ele vai oscilar dentro de uma banda limitada. Por quê? Porque eu penso assim,
Ah, tá, tudo bem. Digamos que a borda está crescendo muito, muita gente se conectando, novos negócios acontecendo, e cada vez que chega um outro novo negócio, ou que algum negócio começa a vender mais, a borda recebe mais recursos e a borda vai crescendo, tudo bem, né? Então o cara pensa, pô, daqui a um pouco eu vou estar recebendo, por causa de um desses ativos aqui que eu tenho, eu vou estar recebendo $10.000 por mês. Então quanto é que vale esse ativo? Pô, vale $100.000, vale $200.000, sei lá, né? Só que pensa numa lógica assim, e ele foi pensado justamente por isso também, tá? E isso é bom, bem bom te falar sobre isso, porque mostra o motivo dele ser projetado dessa forma. Então, assim, se eu tenho um ativo que está me rendendo $10.000 por mês, em tese ele valeria 20 vezes mais do que isso, tá? Ou mais, depende da especulação de cada um, né? Então, só que se eu for vender isso, digamos que eu quero vender esse ativo, pô, se ele tem esse faturamento, eu vou vender ele, então, por 20 vezes o valor que eu recebo todo mês dele, né? Mas o cara pensa, pô, eu tenho, cara, digamos que eu quero vender, eu estou recebendo $10.000 dele, eu quero vender ele por $200.000. O Murilo pensa assim, mas peraí, se eu der $200.000 para o Henrique, né, eu consigo esse ativo. Mas se eu pegar $200.000 e trocar com o Chama lá para fazer parte do movimento dele, para investir no movimento dele, digamos que o Chama está com um projeto bacana que vai lançar um produto que vai vender legal, mas não aconteceu, ele precisa de grana ou está precisando de uma máquina, qualquer coisa assim. Se o Murilo pegar os $200.000 e investir direto no Chama lá, para ele receber, e o Chama passar para ele em troca parte do movimento dele por esse investimento, quando o Chama vender o produto, o Murilo vai poder destinar parte do que entra para o Murilo para aquela mesma borda e receber o ativo. Nos cálculos matemáticos básicos ali, é muito mais vantajoso, dependendo do valor, tá, tu enviar direto para o movimento e conseguir com isso emitir um ativo, porque tu vai poder mandar para a mesma borda, do que tu comprar diretamente da borda. Em contrapartida, dentro de uma banda de especulação menor, vale a pena tu ter um ativo. Então tu tem um ativo que pode estar rendendo muito, mas ele não tem um valor especulativo muito alto. Mas tu vai ter alta liquidez para ele. Se a borda estiver ativa, tu vai ter uma alta liquidez, embora não valha a pena tu vender ele, entendeu? Mas tu vai ter alta liquidez porque tu vai ter um faturamento bom em relação a ele. Se tu quiser negociar peer-to-peer. Mas a ideia de montar dessa forma é incentivar que as pessoas direcionem investimentos para os movimentos, para os empreendimentos. E, o Diogo, essa descrição que o Murilo colocou aí, de bordas serem criadas com propósitos específicos, administrativos, por exemplo, desenvolvimento, para fortalecer, por exemplo, uma área que é crucial, que é importante no Synthrop. Isso também faz sentido? Faz sentido porque, assim, por exemplo, se eu criar uma borda, né, para agrofloresta, por exemplo, né, agricultura sintrópica, agrofloresta, é difícil que uma mineradora envie recursos para essa borda e consiga pessoas para interagir e potencializar o negócio dela, entendeu? Então, dependendo do tipo de coisa que está rolando lá, faz todo sentido tu conectar pessoas que têm intenções comuns. Por quê? Porque é mais provável que essas pessoas consigam gerar valor compartilhado para fazer com que todas as bordas cresçam. Porque esse é o propósito. Então, eu estou lá, tem 20 pessoas de design gráfico enviando recursos para uma borda. Se tu tem um software que tu pode disponibilizar de graça, tá, e que vai fazer com que essas outras 9 faturem mais, e tu recebe parte do faturamento delas através da borda que tu também está conectado, tu tem um interesse direto de fazer isso, um interesse objetivo de fazer isso, de conectar com eles. Então tu pode compartilhar aquele bem comum que pode potencializar a venda. Agora, você vai fazer isso com aquelas, logicamente, assim, com aquelas coisas que tu tem algum tipo de conexão, entendeu? Então, o que o Bruno faz todo sentido, faz todo sentido. Não necessariamente, né? Por exemplo, eu posso achar interessante que desenvolver processos administrativos ou de desenvolvimento do próprio Synthrop, se já tivesse sido criado uma borda, eu posso achar interessante. Claro, você pode mandar para mais de uma também. Inclusive, você pode pegar o mesmo movimento, pode falar assim, eu quero mandar 1% para a borda tal, 2% para a borda tal, 5% para outra borda e 3% para essa aqui. Ah, mas eu não ficou muito bom, vou mandar então, vou mudar. 4% para essa borda aqui, 2% para aquela outra lá, e essa aqui eu tiro fora. Tá? Então, e daí tu vai enxergar assim, e daí todo mundo, toda vez que fizer uma transação, quando tu clicar na tua página lá do Abandon Place, vai ter lá todas... eu fechei a janela aqui. Tá?
Você vai ter lá, aqui tem o dashboard, você vai ver assim, todas as transações que o Henrique fez. Então, o Henrique, no dia 1, iniciou o movimento, né? No dia 2, ele mudou a borda dele para tal. No dia 3, ele mudou. E toda transação que você fizer, você vai poder justificar. Se quiser, você pode justificar. Então, assim, olha, eu mandei 1% para a borda tal, mas eu achei que teve pouca interação do fulano. Então, eu mudei para 0. E daí todo mundo vai poder entrar na tua bolinha lá do dashboard e ver assim, todas as transações, o estado atual da fluxo que o Henrique está produzindo e todas as transações que ele executou. Toda vez que ele mudou um contrato, toda vez que ele iniciou um movimento, toda vez que ele... Tudo, através do teu nó, que fez o centro. E vai poder ler as suas justificativas para aquilo. Então, para cada uma das tuas ações na rede. E aí, como o Murilo falou, tu está criando a tua reputação para a transparência da informação do que está rolando. Então, tu vê um cara lá, o cara executou tal transação que tu achou que não achou legal e tal. O cara fez de novo aquilo. E o cara tá na tua borda lá, tu fala assim, cara, isso aí eu não quero me conectar com isso ainda, né? E tu não te conecta, né? Então, tu consegue ter essa transparência e consegue... Ô, Diogo, fala. Pode ter um objeto conectado para administrar alguma borda, por exemplo. Digamos que, então, a gente criou lá uma borda marketing digital para divulgar o Syntro, né? Perdão. Para divulgar o Syntro, não. Para divulgar qualquer objeto que esteja dentro do Syntro. Sei lá, eu citei especificamente isso. Ou para desenvolver a parte de programação, desenvolvimento do Syntro. Então, por que isso? Porque se você está jogando lá para esse movimento e simplesmente esses tokens ficam só fazendo fluxo, e então eles não cumprem a função que seria desenvolver isso. Então, alguém criou um objeto, porque como não existe o grupo criado, a votação, esse tipo de coisa, alguém tem que ter a intenção. Então, alguma pessoa colocou e falou assim, olha, esse fluxo de valores que está indo para essa borda, eu me interesso em fazer um trabalho específico para fazer isso. A regra é essa aqui, tudo que eu fizer para desenvolver isso aqui, você estiver enviando para a borda, envie para mim um valor tal, sei lá, pode fazer um chamado no crowdfunding, né? Para poder, por exemplo, me envie ativos da borda tal, e com o funcionamento desses ativos eu vou iniciar um movimento para fazer tal função. Diogo, oi. Perdão, não sei se o Henrique terminou aí. Você quer perguntar mais uma coisa, Henrique? Não, terminei. Eu achei legal você citar o crowdfunding. Tá me ouvindo bem? Porque eu troquei do computador para o celular. Tô ouvindo bem. Tá. Então, eu achei interessante porque eu sempre vi essa possibilidade e alguns dos movimentos aqui é muito ligado a financiamento coletivo. E aí eu tenho uma dúvida que desse modelo, assim, tudo bem que a gente consegue fazer, né, com início, meio e fim. Você até explicou que depois poderia abrir um outro movimento, caso alguma coisa não fluísse bem ou alguém não cumprisse algum acordo, mas vamos lá. A dúvida é, nesse sentido, passando certos shares, assim, é meio um modelo de equity, né? E eu queria te fazer essa pergunta, não sei se alguma interação alguém trouxe, se esse modelo ele funcionaria como um crowd equity e como que vocês imaginam que uma CVM, por exemplo, poderia travar isso? Se já teve uma provocação nesse sentido, assim. Já, várias. Assim, o que acontece? Ele é mais parecido com o mundo atual, com um programa de milhagem. Porque, na verdade, tu não está investindo dinheiro, tu está cedendo percentual de faturamento de um produto, de venda de um produto. Então, como se fosse um bônus, um pagamento de cota de participação de venda. Não é não está enviando dinheiro para lá, entendeu? Então, ele não é um ativo assim, financeiro, entendeu? Ele só que tu está gerando uma colaboração para poder potencializar o teu negócio
e tá usando um mecanismo para pagar as pessoas que colaboraram com isso. O mecanismo é complexo, usa cripto e tal, mas é isso que ele faz. Inclusive, essa é uma das vantagens disso. Não tem como tu mandar dinheiro para lá. O que tu pode fazer assim, o cara pode chegar lá, arrumar um jeito de fingir que ele está criando o produto, fingir que vendeu, né? Para enviar para uma borda para as pessoas acreditar que ele está vendendo, né? Ele pode ser processado por isso, né? Estelionato, sei lá, a Camila já falou um monte de coisa, a advogada lá, que pode, pelas pessoas se sentirem enganadas por aquilo, entendeu? O cara simulou uma coisa que não estava acontecendo. Agora, de forma legal, o cara vai colocar um produto à venda, vai pagar a comissão daquele produto para pessoas que, de uma forma subjetiva, objetiva, ou da forma que for, contribuíram para que aquele produto fosse vendido, potencializado, construído outras coisas, ou feito qualquer tipo de coisa, né? Agora, por exemplo, os contratos de investimento direto em movimentos, eles têm que ser feitos contratos no mundo real. Então, se eu quero ceder 10% do meu movimento para alguém em troca de investimento, então essa é com token, não é? Eu faço um contrato com a pessoa direto e falo assim, estou te passando tantos tokens, que vai te dar direito a fazer isso aqui. Inclusive, já tem até modelos disso aí para quem quiser, né? É aberto para poder usar modelos de contratos para isso. Então, eu recebo um investimento, te dou o token, que vai te dar acesso a isso aqui, e tu me dá a grana. Entendeu? Contrato direto entre pessoas, não vai ter uma oferta pública de investimento, que daí a gente entraria nas questões financeiras da CVM, entendeu? Então, na verdade, não tem, ele não se aplica a nenhum desse tipo de questão, entendeu? Isso te provocou bastante vários advogados. Eu fui convidado para dar algumas aulas na URGS, aqui na Faculdade de Direito, né? E a Camille fez um monte de provocações para a gente poder ver com advogados, para a gente poder chamar alunos e pessoas para poder refletir sobre implicações disso, né? E o consenso, assim, o que foi mais colocado é justamente isso, que ele se aproxima mais de um programa de milhagem ou benefício para venda, algo desse tipo, assim, né? Com transparência absoluta, né? Porque se o cara mandou o TUSD para a tua carteira aqui, o cara teve que comprar ele no exchange, o cara consegue rastrear até a ponta final lá quem fez, né? Então... Ô, Diogo, mas foi pensado, então, esse conceito de você poder ter alguma forma de, não digo administrativa, mas alguém que se interesse em movimentar uma carteira que é gerada de movimentos, né, e para que aquilo cresça. Então, por exemplo, existem os objetos que são criados, serão consumidos diretamente pelas pessoas, né, e existem esses movimentos que vão gerar ativos, e que foi citado aí pelo colega, né, a questão do crowdfunding, e que eu vejo, assim, fazendo um parênteses aqui sobre a nossa experiência com a Prospera, que foram colocados, de certa maneira, fatiados, assim, então os conceitos eles estão presentes de outra forma. Aí estaria presente o conceito de crowdfunding, por exemplo, sendo feito pelos movimentos, né? Por exemplo, então, alguém pode falar assim, eu aceito receber em Brasis, que é um token que foi criado e que está crescendo muito. Sim. E a dinâmica é diferente, basicamente assim, é que lá na PCD, tinha algumas pessoas empreendendo, mas a maioria estava enviando recursos para lá, não vinculado a um faturamento de um objeto. Então, não havia essa compreensão, entendeu, da maioria das pessoas, né? Então, isso estava um pouco essa questão do crowdfunding, porque não estava gerando recurso lá. Para pensar, um recurso que aconteceu era mais de pessoas bem intencionadas que mandaram recursos para a PCD para movimentar a rede, né? E não de um fluxo financeiro. Por exemplo, agora, a nossa intenção é que uma empresa, tá, coloque pelo menos R$500 mil por mês de fluxo e mande 50 mil para uma borda. Tá? Então, você vai ter o recurso. Então, assim, tenha dinheiro. Dá para acreditar que vai ter, porque tem o dinheiro lá. E ele precisa potencializar a venda. Então, tem o recurso. Como é que faz para acessar isso? A gente precisa fazer com que isso vale a pena, né? E todo mundo interagir, e daí vai ser pago com ativos. Então, a ideia é pegar uma, depois 2, 3, 4, 10, 20, 50 empresas que possam energizar financeiramente. O Oswaldo me falou uma vez, ele falou assim, cara, o desafio agora é abundar a questão da grana. Porque a abundância de interação, conectividade, isso a gente já tem. A questão, e ele falou que eu brinquei com o Moreira esses dias também, que ele falou assim que é fácil, acho que tu ouviu isso uma vez,
é fácil incluir os desfavorecidos. O difícil é incluir os favorecidos, né? Então, aquele cara que já está ganhando e tal, é difícil incluir esse cara queira ser incluído, né? Então, justamente a mecânica dessa é porque esse cara queira ser incluído. Por exemplo, essa empresa, ela vai pagar 12 mil reais de custo para o Synthrop, tá? E outra coisa, o Synthrop também é um movimento. Depois a gente vai dar transparência para isso. A gente vai explicar quem são as pessoas do Synthrop, quanto cada um tem. O Synthrop, o 2% daquele que vai para o Synthrop, ele vai estar como um movimento transparente, sabe quais são as despesas dele, vai ter lá despesas desde o tempo do Oswaldo, que vai ser pago coisa que já passou, para honrar o que já passou, vai ter custos que a gente teve durante o desenvolvimento, o quanto cada um vai receber para a atividade que está fazendo. Então, todas essas despesas vão estar lá, vão ter atores que vão definir recursos para a borda. Então, o Synthrop também é um movimento, tá dentro do próprio ferramenta. Mas, voltando, isso a gente vai ainda tá formatando para dar transparência para essa informação também, que é aqueles 2% da ferramenta. Então, esse cara, ele vai gastar lá 11 mil reais para ter acesso a uma rede de pessoas que vão poder trazer recursos intangíveis para ele de produção, melhorar. Ele vai poder remunerar essas pessoas com aquilo que eles vão produzir juntos. Então, as pessoas vão se conectar, a gente vai produzir valor juntos, porque a indústria do cara está faturando bem, mas está 2 turnos ociosos, por causa da crise no país, porque tem máquina lá para fazer um monte de coisa e não é executado. Em uma semana, eu tenho certeza que vai surgir várias ideias de ativar aquilo lá, para gerar mais recurso para o movimento dele e para as bordas. Então, o cara isso vai custar para ele 11 mil reais. Ele não paga um gerente de criativo para fazer isso, né? Uma pessoa, né? Então, isso que as empresas perceberam, que é uma forma essa forma de se conectar é poder acessar esse valor criativo da rede para poder potencializar, crescer potência, aumentar a lucratividade, o faturamento e, ao mesmo tempo, fazer com que a rede cresça junto, né? Através buscar uma neutralidade nessas bordas que vão ser criadas. Joe, em poucas palavras, como é que você definiria o Synthrop? Eu criei uma definição aqui, eu queria saber a sua. A intenção do Synthrop era poder experimentar a cultura da Prospera. A gente não conseguiu... Para quem não conhece a Prospera. Para quem não conhece a Prospera, é uma ferramenta que aumenta o nível de conexão e interação. Tá, olha só o que eu bolei aqui. Eu vi o seguinte, inclusive isso muda os meus conceitos que eu tenho trabalhado em termos, a gente fala muito em plataforma, né? Uhum. Então, eu acho que seria o termo que está sendo muito usado hoje, seria um hub de empreendedorismo em blockchain. Sim, também, é outra definição, né? O hub já diz tudo, né? Não precisa falar que é um hub em rede, é um hub, né? Sim. Mas ele não necessariamente vai ser em blockchain, né? Essa versão agora a gente vai conseguir fazer ele no Ethereum. A gente estava estudando em PayPal e Hyperledger. Uhum. E com essa possibilidade... O blockchain não é fundamental, então, aí, nesse conceito? Ele é fundamental para dar transparência e auto-execução daquilo. Então, o que acontece? Como vai estar lá registrado num smart contract do Ethereum? Porque, só mais parênteses, eu entendi que se você não mandar os 2% para o Synthrop, esses 2% que vai entrar no blockchain, né? Perdão, deixa eu ajudar aqui, tentar ajudar. Manda ver. Eu entendi, Henrique, que o Diogo desenvolveu isso em 2 plataformas blockchain diferentes. É o blockchain do Ethereum e no outro que chama, não sei o que, Ledger, que é o Hyperledger. Hyperledger, que é o blockchain da IBM. Então, os dois são blockchain, mas não necessariamente estamos falando de blockchain de Bitcoin nem de moeda Ether, né? Estamos falando só da estrutura de transparência que está por trás. Não, estou falando do conceito blockchain. O Marcelo, hoje eu trouxe que o Marcelo está vendo essa opção de ser fora de qualquer chain ou Hyperledger, certo, Diogo? Não. A gente vai ter uma blockchain. Pelo menos a versão que a gente desenvolver vai ser no blockchain. Alguém pode pegar essa mecânica e fazer off-chain, né? Mas a nossa ideia, pelo menos o que eu vou estar envolvido em fazer é sempre em blockchain. Porque para mim o blockchain é garantia da auto-execução. Se eu aqui no blockchain do Ethereum,
E da transparência. Nem o filtro pode ir lá e alterar isso, entendeu? Eu tentei com essas palavras colocar 3 palavras-chave, porque com uma só não seria possível, e que isso fosse fácil para qualquer pessoa entender. Então, hub, qualquer um entende, que é uma palavra que está sendo muito usada aí, startup e tudo. Empreendedorismo, todo mundo entende. Blockchain também já está todo mundo mais ou menos entendendo. A maioria das pessoas logo vão entender. Bacana. É fácil de conectar, aumentar o nível de conexão e interação, porque o que acontece? Isso é o que define se vai conseguir acessar ou não a proporção de acesso à abundância é definido pelo teu nível de conexão e interação. Então, quanto mais conectado e interagindo, mais abundância vai ter. Então, o que a gente mostrou para empresas? Tá? A gente falou assim, olha, tem um produto, tem uma fábrica, tem um produto aqui que ele é escasso. Tu tem esse produto. Mas a possibilidade de alteração desse produto é infinita. Uhum. Pode usar essa fábrica para coisas que tu nunca imaginou. Uhum. Né? E se tu contratar 10 especialistas, não vão te dizer. Tu pode usar esse produto tu usa esse produto para uma coisa, mas ele pode ser feito várias coisas com ele. Tu não sabe isso também. Uhum. Então, a capacidade de tu poder... o recurso físico é escasso, mas a capacidade de alteração é exponencial, é abundante. Agora, para tu poder acessar essa abundância, tu não tem como possuir abundância. Não tem como eu ter tudo isso aí, comprar tudo isso. Eu só consigo acessar. E para acessar isso, eu preciso me conectar e interagir. E como é que eu faço para a pessoa se conectar e interagir com o meu movimento? Um caminho é tu fazer network, campanhas e tal. O outro é tu conectar o teu fluxo financeiro. Tu sinaliza para a rede. Eu vou jogar tanto da grana que entrar para aqui desse jeito. Vamos construir uma forma de potencializar isso aqui? Como é que a gente pode fazer para criar esse tipo de interesse, entendeu? Sabe quanto vai, e tu auto-executa, gera um ativo. Então a mecânica ele serve para permitir facilitar que pessoas consigam se conectar e interagir de forma mais potente. Não, então, olha só. Essa ideia surgiu aqui porque hoje em dia está muito em voga essa questão do pitch, né? O pitch de elevador e tudo. Então, se uma ideia você não consegue explicar ela facilmente, então eu acho que eu colocaria mais a palavra abundante, de repente. Hub de empreendedorismo abundante em blockchain, ou tira uma e corta a outra. Por quê? Porque você tem que explicar no conceito o que é o síntropy. Se você conseguir explicar em 4, 3 palavras e as pessoas entenderem, você já isso tudo que você está colocando aí é descrição de métodos e outras coisas, entendeu? Então tem que ser autoexplicativo. É que eu entendi e acho que é totalmente válido, mas a minha forma de operar é um pouco diferente. Então, assim, a minha intenção é tentar compartilhar e construir formas de usar a ferramenta. Eu não, há mais de um ano e pouco já, desde que eu comecei a operar 100% com o Oswaldo, eu abri mão de tentar convencer ou vender para alguém a ideia de que eu preciso ser escolhido para acessar algo que não tem para todo mundo. Então, quando me convidam para fazer palestra ou alguma coisa assim, e eu preciso explicar o negócio em X minutos para poder acessar tal coisa, eu saio fora. Porque eu não me coloco na posição de estar... Então você não quer dar uma definição simples e direta. Mas não impede que tu faça isso e faça esse pitch. Agora, eu, por exemplo, se for convidado para fazer um pitch para explicar o Síntropy, eu não vou. Entendeu? Então, agora, se a pessoa quiser conversar comigo 3 horas, independente de quem seja, eu não poder explicar em que molde ele foi construído, como ele pode usar ele para poder potencializar. Eu aceito reunião já uns 2 meses atrás por causa disso. O cara falou assim, não, mas eu entendi, mas eu achei muito legal, mas me vende essa ideia em 3 minutos. Eu falei, não, cara, não é assim que funciona, entendeu? Eu posso explicar como é que funciona, mas eu não estou aqui para te vender, porque eu não estou aqui para ser escolhido para acessar alguma coisa que só tu tem, entendeu? E daí ele insistiu e eu falei, então acabou a reunião, entendeu? E fui embora. Então, mas isso é uma coisa pessoal, que eu me coloquei nessa situação, né, minha decisão individual. Nada impede que outras pessoas façam isso e é totalmente válido e cada um sabe onde a Duria dorme, né? Então, não há nada contra isso, não há certo e errado no processo. Só que eu não me coloco nessa caixinha aí, né? Então, mas... Oi, manda. Não, termina aí, achei que você tinha terminado. Não, é isso aí mesmo. Tá, mas então, eu vou ter que partir e eu acabei não concluindo assim, a minha dúvida lá no Equity Crowdfunding. Então, vamos supor que um objeto lá que eu coloque seja aquele ônibus lá que eu comprei, um motorhome, aí eu defina 100 mil é o valor dele
cheio de investimento, e a partir disso eu posso dividir para as bordas parte de quem está colaborando no ecossistema dele e outra parte eu poderia colocar para quem está energizando com o dinheiro, e isso é por tempo indeterminado até a hora de eu, se eu também quiser colocar, isso vai ser por 2 anos, vai ser por 3 anos, vai ser por 5 anos. Entra no smart contract da coisa, é isso? Sim, não tem um prazo para tu colocar, né? Tem aquela regra ali, tu pode, se tu der um movimento, por exemplo, para alguém, né? Tu só pode... Boa noite, Cristiano. Boa noite, Cristiano. Então, se tu colocar para borda, por exemplo, do movimento, tá? Se tu der os ativos do movimento para alguém, só a pessoa pode devolver ela para ti. Então, tu não tem mais aquele ativo. Tu passou da tua carteira para a carteira de alguém no Ethereum. E a pessoa está com ela e só pode movimentar ela com a chave privada que ela possui. Isso no movimento, tá? A borda, como as pessoas continuam, se as pessoas continuarem enviando recursos para a borda, o ativo que tu passou para a pessoa, ele vai se diluindo ao longo do tempo, na proporção do que as pessoas estão mandando para lá. Então, por exemplo, tu mandou ativo para a pessoa hoje, tem 3 ativos. Tu mandou um para ela, ela tem 1/3 disso. Se mês que vem tu mandar mais 3, ela vai ter 1/6 disso. Entendeu? Então, isso se dilui na medida que mais recursos são enviados para lá. Então, se tu quiser enviar algo para alguém que vai se desgastar ou reduzir ao longo do tempo, tem que enviar isso para uma borda que tem uma projeção, uma perspectiva de que isso se dilui, né? Agora, se tu vai dar para o cara parte do movimento, ele vai ter parte do fluxo financeiro daquele movimento. Então, quando tu der para o cara 10 mil tokens de movimento, quando entrar aqui a venda de R$900, o cara tem que receber 10% disso, entendeu? Até que não, ele vai receber, entendeu? Não ocorreu a venda, entendeu? Ok, perfeito. Beleza, graças, era isso. Isso aí. Já existe algum movimento criado, Diogo? O Dani está colocando, o que a gente fez? Ao invés de a gente pegar e montar todo o material de automação e interface do usuário previamente, a gente preferiu lançar isso em alfa para pegar objetos de pessoas e ver na prática aonde pega, aonde agarra, como os outros falavam. Onde é que tranca, entendeu? Então a gente viu que, por exemplo, que o formulário não é a melhor opção para interação. Então a gente vai tentar criar um mecanismo para automatizar esse processo, né? Então agora o Dani está colocando, acho que vai ter entre 10 e 20 objetos agora, das interações que surgiram nessa última semana. Então o Dani está fazendo manualmente isso, então ele está lá formatando a página, botando uma imagem, fazendo isso e criando um movimento. No segundo momento, a gente vai explicar como a pessoa vai poder criar o próprio movimento. Então a gente vai criar no Abundant Place o formulário para a pessoa poder se logar e ela mesma fazer essa automação que a gente está desenvolvendo durante o processo do alfa, entendeu? E a ideia era fazer isso para experimentar qual é o melhor jeito de fazer cada uma dessas coisas. Inclusive, qual é o melhor jeito de mostrar os dados do Abundant. O que acontece? Os dados, o gráfico, aquele que eu mostrei já, foi o que foi mais pesado de desenvolvimento, né? Ele já está pronto, no formato do Torus, bonitinho, tudo funcionando, os dados para buscar, né, para jogar aqui e tal. Agora, como é que a gente vai mostrar esses dados? O que é mais importante mostrar no dashboard lá? Isso a gente vai formatar justamente no que emergir das interações que a gente está fazendo no alfa. Então, a base toda dele está desenvolvida e está detalhes de interface de usuário só que está fazendo, né? Já existe algum movimento criado, Diogo? Todos os objetos geraram movimento. Pelo menos um. Quando a pessoa tem mais de um, pode ser colocado no mesmo movimento. Só que assim, independente do objeto, a pessoa decide essas bordas aqui em relação ao movimento, né? Sim, sim. Mas as pessoas que criaram os objetos automaticamente criaram movimentos ou houve a intenção delas de criar? Não, na verdade, como o Dani está fazendo isso manualmente, então ele criou o objeto e o movimento. Mas será que ela entendeu o que ela estava fazendo quando ela criou o movimento? Não entendeu. E a ideia é justamente focar no objeto.
a gente pensou em fazer ao contrário, explicar tudo que eu estou falando hoje. A gente chegou a experimentar isso e as pessoas, é difícil de entender, entendeu? Então as pessoas falam assim, vamos fazer por partes. Então a gente faz o primeiro objeto, que é uma coisa fácil, que é um produto num abundant place. E daí a partir daí a gente fala assim, olha, agora tem um movimento, tu vai ter 100% dele, mas tu pode fazer isso aqui. Porque hoje eu falei muito superficialmente sobre o movimento, mas tem várias reflexões sobre como implementar o modelo de gestão distribuída usando esse movimento. E a gente vai, inclusive, explicar isso no próprio movimento do Syntrop. Ele tem uma dinâmica sofisticada para usar essa mecânica aqui e distribuir despesas, os atores. Então a gente vai usar o próprio Syntrop para poder explicar como seria usar essa forma de governança distribuída assim, usando essa mecânica dos movimentos. Então a ideia é pegar um movimento bem simples, onde a pessoa seja o único nó, e ela vai receber 100%, e depois ela vai poder começar a experimentar como ela pode usar isso para enviar despesa automatizada, como usar isso para mandar para uma borda. Então, o primeiro passo agora, depois que o Dani conseguir colocar os objetos para dentro lá manualmente, a gente vai explicar como é que os movimentos funcionam, como administrar a loja, que é o movimento, tá? Como ele vai acessar os dados de vendas, como ele vai definir o surplus, a atuação. Diogo, você tinha falado. Que não é. Você tinha falado antes que ia ter um movimento por pessoa, mas teve gente que postou ali, hoje subi 10 movimentos. Como é que. Objetos, na verdade. Como é que está isso? O Dani vai fazer na proporção que ele conseguir fazer, né? Então, talvez alguma coisa subir de fora, no primeiro momento, a gente vai fazendo na sequência, ou já o cara vai poder colocar sozinho quando tiver automatizado, né? Ok. É isso aí, turma. Murilo. Aí. Eu vou te dizer uma coisa. A figura é muito bacana e muito complexa, né? Eu acho que eu vou precisar ainda te escutar aí algumas vezes, muitas vezes, para conseguir entender todas as nuances do que você pensou para o sistema. Tem muitas detalhes interessantes e que merece uma reflexão, né? Vamos dizer assim, esse tipo de coisa que a gente estava conversando, qual o propósito que nasce uma borda, para que, como é que ela cumpre a sua função, enfim. A dinâmica flexível, né? Tudo isso é muito novo para quem vai criar, né? Se você vai dar autonomia de se criar uma borda, tá bom, mas que borda que eu crio, com que finalidade, para que serve, como é que eu alimento, como é que eu me nutro da borda, enfim. Tem saberes a serem estruturados. Por isso a ideia do Alpha era justamente de fazer isso juntos. Não liberar para todo mundo poder fazer. Né? Então, a ideia de fazer isso juntos e explicar, olha, a ideia vai ter já, depois de terminar o Alpha, depois da beta, eu já tenho uma base para poder se espelhar. Olha, tem aqui 6, 7, 8, 10 bordas e uma dinâmica assim. Tem lá 30, 50 movimentos, assim. Tem esses nós aqui, 50, 100 nós, operando dessa forma. Né? Então, tu consegue dar um caminho para a pessoa poder olhar assim. Geralmente as pessoas chegam no ambiente que elas não conhecem, elas vão tentando chegar encontrando os pares ali, né? Pô, esse cara aqui é mais ou menos parecido comigo. Né? Como é que esse cara fez aqui? Então, a ideia do Alpha é ter uma base de informação construída de forma colaborativa para dar essa informação inicial para quem tem que chegar depois, né? E a pessoa não perder esse processo aí, né? Então, a ideia justamente é fazer isso junto, porque é muito mais fácil a gente ficar tentando explicar. Cara, eu já tentei criar 20 imagens dessa aqui. Cada uma é mais complicada que a outra, né? E deixei uma hora de desistir de criar imagem, né? Então, é verdade, é verdade. Mas a riqueza de detalhes, vamos dizer assim, você consegue colocar de uma forma simples, porque já existe, obviamente, por trás todo um background, uma experiência, uma vivência que te faz explicar dessa forma. Eu fico mais preocupado de como explicar um leigo, né? É o cara que vem do meio corporativo e tal. Então, isso tem muitas nuances aí que me escapam também, vamos dizer assim, ficam lacunas na comunicação que eu acho que só mesmo, como você diz, experimentando aí no Alpha que vão surgir as respostas. Né? Claro, não, e é fundamental justamente a gente interagir. Por isso que eu me coloquei, eu senti que era necessário, eu e o Marcelo também vai se colocar na terça-feira e tal, se colocar à disposição
para compartilhar esse aprendizado, né? Porque a gente ficou um ano full time. Eu, Marcelo, o Cristiano colaborou em algumas coisas, o Felipe, onde a gente interagiu, mas assim, full time, 100% do tempo, eu e o Marcelo, a gente ficou assim, um ano trabalhando nisso, né? Então é muita coisa que experimentou, testou, pivotou para poder testar. Claro. E o bacana assim, que a gente, esse desenho aqui, vou mostrar, eu vou achar aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só fechar aqui porque tem foto pessoal aqui. Murilo, enquanto ele não acha, vou trazer uma coisa aí que aprendi em outras interações. Você já deve ter escutado isso, mas para os leigos daqui a um tempo eu acho que vai ajudar, porque vai conectar com inteligência artificial, né? Então vai ter todo um sistema aí de perguntas que já foram feitas antes, que vão estar chegando, e vai ter um front-end também, né, Joe, que vai ser mais fácil da pessoa entender assim como ele funciona, sem precisar entender muito a operação por trás, acredito eu, né, as transações. É mais ou menos isso, Diogo? Isso, exatamente. Ó, isso aqui, ó, só para saber, tá? Essa imagem aqui foi... Eu desenhei ela em abril, eu acho, em abril, tá? Em março do ano passado, tá? Por causa de uma provocação do Marcelo, ele falou assim, a provocação do Marcelo foi assim, ele estava interagindo, tentando resolver o problema do Prosper e tentando criar fazer ativar o Prosper, né? Criar uma dinâmica onde ele pudesse ser usado e tal. E daí o Marcelo falou, cara, se tu fosse pensar no Prosper do zero, se tu tentasse com o Oswaldo agora e falasse para ele, fosse propor um Prosper novo, qual seria essa dinâmica, né? Com isso, tudo que a gente apresentou, trabalhou e que a gente vem conversando, né? Eu fiquei 2 semanas montando como é que eu faria, e foi esse desenho aqui que eu mostrei para o Marcelo depois dessas 2 semanas. E dessa mecânica aqui, a única coisa que mudou, porque eu mostrei para vocês agora, é que a figura do crowdfunding aqui, ele estava incluído no contrato do movimento. E agora essa figura do banco, que a gente não precisa mais do banco, a gente usa direto o exchange para comprar, ou diretamente comprar o USD, tá? Então, a única mudança, e a gente pode experimentar tudo isso durante um ano, e tudo se mostrou exatamente como a gente pensou que poderia funcionar, né? Então, a única coisa que saiu foi esse crowd, primeiro porque não precisava estar aqui, e segundo porque uma questão legal, que dentro daquilo que o Chama colocou. Uhum. A gente pode, se a gente coloca um crowdfunding aqui, o cara envia recursos para cá e emite o ativo do movimento do cara por conta disso, isso pode ser caracterizado como uma oferta pública de ativo, né? Acho que é security. Então a gente tirou ele fora porque não fazia sentido ele correr esse tipo de burocracia por conta de uma coisa que não precisava estar aqui, né? Mas essa imagem aqui foi a bagunça, a primeira bagunça. Daí que está esse BRLPY aqui seria uma ideia desses tokens, stable tokens, que agora tem alguns já, né? Antes de eu saber que existia stable token, né? Então, a necessidade de justamente a gente não transacionar com Ethereum, que era um puto no problema, o cara transacionar com uma moeda que é altamente volátil, né? Então, é isso aí que... Primeira imagem. E daí depois eu e o Marcelo ficamos full time desenvolvendo isso aí, testando, colocando, com um monte de gente, cara, no mundo todo. A gente testou com os Estados Unidos, na Austrália, na Europa, para ver como é que seria a dinâmica internacionais funcionando, né? E a troca de moeda e cotação. Uma loucura, cara. Mas é um aprendizado enorme. Eu imagino. E agora a gente quer poder compartilhar por que cada coisa, e a gente construir juntos justamente esse conhecimento. Porque a aplicação, tem várias aplicações, mas vai ter muito mais. Tu com certeza vai enxergar várias aplicações para ele, vai chamar várias aplicações. À medida que vai se apropriando da ferramenta, vai dizer, pô, eu posso usar isso aqui, a gente pode usar a borda nessa dinâmica aqui, né? Dentro sempre a ideia base, ele foi projetado para poder experienciar a cultura da Prospera. Mas é muito abrangente isso, né? Então, e principalmente ele foi construído de uma forma para permitir a transição para uma cultura abundante. Então, tu não precisa entrar 100% abundante. Tu pode chegar lá e falar assim, olha, empresa, tu pode pegar a área de design. Agora vamos ver como é que funciona essa parte aqui, como é que a gente vai fazer um sistema de governança que use essa metodologia, vamos testar num setor. Então, é fundamental poder ter uma ferramenta que cria essa transição. E quem compreende o mercado atual, é fundamental compreender também a ferramenta para poder construir essa transição,
ajudar nos caminhos para a transição. Né? Então, isso não há forma de fazer isso sozinho. Uma coisa que me veio aqui, por ter esse entrave da CVM, quando linka crowdfunding, que é todo... Você teria que se adequar a toda uma legislação e tal. Mas tem uma galera que já tem isso, né? Tem uma galera de equity crowdfunding, umas plataformas que já rodam isso. Exatamente. Em blockchain. Então, de repente, é bacana vocês entrarem em contato e oferecerem para alocar o sistema deles aí, porque já são sistemas assim que estão rodando nesse modelo de vários investidores que eles não se conhecem e estão recebendo ativos, e aí tem todo um esquema de contrato realmente. Então, se quiser, eu faço uma ponte até com a CRIA aí mais para frente um pouquinho, claro, que é um dos principais. Ótimo. E a vantagem do Syntropy, como ele é uma ferramenta, vão surgir vários, como o Henrique falou, e o Rodrigo também já falou, vários objetos que vão servir para potencializar as dinâmicas na própria rede, né? Então, vão ser de coisas para esse tipo de coisa. Ou até, por que não a gente ter o nosso próprio stable token, né? Em algum momento. Alguém vir com um objeto para fazer isso, né? Exatamente. É ótimo, entendeu? O que precisa para isso? Porque o N a gente quer colocar 1 para 1 no dólar e o 1 para 1 no metro quadrado na Amazônia. Então, sendo 1 metro quadrado na Amazônia, $1. Qual é o caminho a se seguir para isso? Pelo que eu vi, precisa ser um banco. Tá? Então, a gente conversou com o ano passado com um pessoal da Inglaterra que fazia abertura de banco e instituição financeira, né? Então a gente conversou lá, custava acho que $200 mil para abrir um banco em Singapura que conseguia fazer esse tipo de processo bancário com bandeira de cartão de crédito internacional. Então tu recebe um cartão de crédito internacional para poder sacar a grana que está lá, né? Mas acho que essencialmente precisa ser um banco para poder receber o valor de ficar com o dinheiro parado, né? E daí, em Singapura, a vantagem de Singapura é que tu conseguia transacionar com o mundo todo, porque tem um acordo de Singapura lá com isso. E se tu botar na Inglaterra, tu consegue, agora fica mais complicado com o Brexit lá, né? No Brasil, esquece, né? Porque né, tu sabe qual é o ninho de cobra para abrir um banco. Agora, a solução que a gente chegou mais próximo lá para fazer um banco seria em Singapura, e custava, acho que a abertura do banco e todo o processo $200 mil, algo nesse sentido aí. A viagem é aquela pergunta assim, né? Tipo, stable para quem, né? Porque esse 1 para 1 no dólar é altamente volátil para a gente aqui. Não, e isso vai contra, inclusive, a própria lógica do Satoshi lá, né? Porque é justamente não ter um centro, né? Mas como a gente é obrigado a transacionar com o mercado tradicional para receber isso, então a gente não tem como não fazer assim por enquanto. Quando as coins aí conseguirem chegar a uma estabilidade, daí a gente vai poder usar elas, mas a transação é natural dele. Eu acharia ótimo poder usar o Ether. O problema é que mas de um dia para a noite pode ter uma variação absurda. Não, e para a gente, pessoalmente, perde dinheiro, uma empresa quebra. Exato. Porra, não tem o que fazer, né? Não há como fazer, né? E por isso que eu pensei no stable token lá atrás, nem tinha esse nome stable token lá. Depois eu vi lá que tinha um projeto e tal, mas eu não sabia antes, né? Mas justamente por isso, porque não tinha como tu transacionar com empresas tradicionais, produtos, usando uma Ether, Bitcoin, né? Não, eu gostei muito porque todo mês eu recebo dinheiro da Austrália via PayPal, e por isso que eu até te perguntei lá do TrueUSD lá, porque para mim vai ser bem interessante. Eu estava vendo pelo TransferWise, que também é uma taxa baixa. TransferWise é bem prático também. Mas eu vou gostar de brincar por aí, que aí já conecta, de repente eu abro até também como objeto aí do Syntropy também. A Foxbit está negociando TrueUSD, tá? Bacana. Show. Beleza, foi muito bom hoje. Foi mais um papo mesmo para te compartilhar as experiências. É isso aí, foi muito bom. Isso vai devagarzinho elucidando aí muitas nuances para a gente poder escrever a respeito. Gostei. A gente não fez antes ainda, o Marcelo falou também, a gente conversou, a gente não fez antes porque para não assustar a galera. O cara pensa assim, puta merda, o que é isso aqui? Quando já está começando a entender, né, vem essa complexidade. Daí tu fala assim, tudo isso aqui, o cara fala assim, mas isso não é para mim, entendeu? Como é que eu nunca vou entender isso aí, entendeu? Como é que eu vou botar um objeto aí? Tem que ir comendo pelas bordas. Porque assusta a galera, né?
É muita coisa. A mudança de paradigma, a potência disso, a aplicação disso é muito diferente, entendeu? Então, a gente tem que ir na manhã. Beleza. Parabéns. Então tá. Tamo junto aí. Valeu, galera. Eu vou parar os bens. Eu vou conseguir mandar amanhã, tá? Que eu tenho que dormir, tenho que acordar amanhã bem cedo. Então eu vou amanhã, durante o dia, mandar isso aí pro ar pra gente poder reassistir. Combinado. Show? Valeu, gente. Boa semana. Valeu, Henrique. Valeu, chama pra todo mundo aí. Valeu, Murilo. Abração, cara.